Eu sempre gosto de olhar de uma forma assim, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu faço para essas pessoas de fato estarem envolvidas e entenderem o que a Rossi quer entregar? O empresário tem que ter uma preocupação muito grande com a reforma tributária nesse momento. Tem pesquisas que dizem que 90% das empresas sofrerão aumento de carga tributária com a reforma tributária. É dessa forma que se posiciona, né? Entende o que está mudando no mercado, se posiciona nas redes sociais, toca na dor daquele empresário. É assim que se troca de contabilidade, né? Poxa, meu contador não está me falando sobre o que tem para vir, mas esse contador aqui está me falando, o agente está falando. Pô, deixa eu fazer contato com ele, vamos ver se ele consegue me ajudar a planejar isso que vai acontecer. Sim, eu sou uma pessoa que sempre é muito preocupada com um cliente, sempre tenho um cuidado. Então, sempre que eu vou para uma reunião com um cliente e ele começa a falar de um problema, aquilo começa a doer em mim. Seja muito bem-vindo a mais um podcast no Meu Marketing Contábil. Podcast que ajuda você, contador, a elevar o nível do seu negócio contábil. Meu nome é Thiago Francisco, host desse podcast e diretor do Meu Marketing Contábil. E nesse episódio nós vamos falar como a Rossi Contabilidade está preparando os seus clientes para a reforma tributária. E para falar, sobre a Rossi, nós trouxemos aqui o Adjan Rossi, CEO da Rossi Serviços Contábeis, que está entre os 2% maiores escritórios do Brasil e também é parceiro oficial do Sescom. Adjan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui e espero poder contribuir um pouquinho com a experiência aí. São mais de 30 anos atuando no mercado, exclusivamente no mercado contábil. Então vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui. Que bom. Com certeza vai ser uma conversa bem produtiva. Com certeza. Então, para a gente começar, Adjan, vamos conhecer um pouquinho mais da sua história. Queria que você contasse um pouco da trajetória sua, inclusive da Rossi, para a gente te conhecer. Perfeito. A Rossi é um escritório aqui de São Paulo, tem completando 45 anos esse ano. Começou em 1980 com o meu pai fundador à época, o seu Otávio. Ele veio do interior de São Paulo para cá. Começou trabalhando em um escritório de contabilidade, escritório província na época, em 78, 79. Em 1980 começou com os primeiros clientes ali a montar o escritório dele. Na época ainda trabalhando em casa. Eu lembro que por volta de 83, 84 ali já escrevia. Comecei a ajudar ele a escriturar livros. Então fui introduzido muito cedo. Eu brinco que desde os meus 7, 8 anos de idade eu já vivia contabilidade ali, Fazia tudo um processo bem arcaico, manual. Então eu peguei toda essa evolução da contabilidade desde o processo manual até hoje. Eu acompanhei meu pai na época que os livros eram na gelatina lá, era um processo bem... Eu confesso que não participei desse período, mas acompanhei ele. Então, eu vivi a contabilidade todo esse período. Comecei a trabalhar na Rossi em 1994, há 31 anos. Foi quando eu iniciei. Em 2000, eu assumi a gestão do negócio. Já fiz um processo de transição com meu pai ali, que me deu um apoio muito grande. Então, em 2000, eu assumi a gestão. Em 2008, a gente fundou nossa sede própria, sempre com olhar muito voltado para tecnologia, pessoas, e a Rossi nesses 31 anos, nesses 30 e 40 e tantos anos, foi evoluindo bastante, crescendo, até que a gente hoje pudesse estar entre os principais escritórios de contabilidade do Brasil. Então, é um pouquinho aí da minha vivência, que é muito paralela à história da Rossi também. Muito bom. Uma pergunta muito importante, Adjan, que com toda certeza vai inspirar aí muitos contadores, quando você, Adjan, deixou o operacional, da contabilidade e passou a ser mais estratégico, conta para nós como que foi romper essa bolha. Na verdade, isso foi... A gente fez um trabalho com os clientes por volta de 2007, mais ou menos. Eu tinha ali uns 6 anos de gestão do negócio, em que a gente sempre teve um foco de entregar a contabilidade consultiva. Isso em 2007, antes mesmo de terem movimentos como tem hoje do Pedro Nelly da contabilidade consultiva, da Fernanda Rocha, a gente sempre entendia que precisava entregar contabilidade. O mercado nem sempre entrega contabilidade, por mais que seja o nome da profissão, muitos focam exclusivamente em atender ali compliance, em conformidade, em entregar impostos, folha de pagamento. E a gente queria muito entregar contabilidade e mostrar o quanto a contabilidade podia usar o empresário.
Então, a gente chegou no momento, ainda era muito informal os negócios no Brasil. Em 2007, ainda existia uma informalidade muito grande. E a gente pegou um período de 3 meses ali, convidou todos os nossos clientes para fazerem reuniões presenciais. Na época, você não tinha as comunicações tão fáceis como hoje. A gente não tinha tantos canais de comunicação. Então, a gente fez, durante quase 3 meses, 3 a 4 reuniões por dia com todos os clientes, explicando a importância dele trabalhar a contabilidade de forma regularizada e o quanto a contabilidade poderia ajudar ele. E numa dessas reuniões, em uma delas, porque várias nós tivemos esse feedback, o cliente olhou para mim e falou: Adriano, tudo que você está me mostrando é maravilhoso, é fantástico, é o que eu preciso, mas eu não consigo fazer isso. Você vai me ajudar a fazer isso? E o ajudar era: eu não tenho um sistema de gestão. Eu não tenho uma pessoa que cuide do meu financeiro. Eu não tenho relatórios, eu não tenho informações, eu não tenho um controle sequer financeiro. Como é que eu vou te dar essa informação para que você possa me apresentar indicadores se eu não tenho essa informação? E aí eu percebi que eu estava num cenário em que eu precisava atender o cliente. Você percebe assim, eu estava ali fazendo uma reunião muito preocupado em resolver o meu problema, que era não ter a informação dele e não resolver o problema do cliente. Então, como é que que o cliente vê valor no trabalho do contador? Quando ele passa a se preocupar em resolver o problema do cliente, né? Como o que eu faço ajuda o cliente a resolver o problema? E foi no momento que eu percebi, o cliente precisa mais de mim atuando de uma forma estratégica e eu para o meu negócio. Porque, ao mesmo tempo, eu olhei para dentro de casa e eu estava na mesma situação que o cliente, dentro do operacional, fazendo reuniões com o cliente, me preocupando em melhorar as rotinas e os processos e não estava olhando para o meu negócio, em como eu poderia melhorar ele. E, na hora que o cliente fez aquela reunião, eu falei: eu preciso, de fato, olhar para o meu negócio de forma estratégica. Então, a partir dali, eu comecei a fazer um exercício de todo dia reservar 1 a 2 horas por dia só para olhar para a estratégia do negócio, até um momento que eu decidi que, como o escritório crescia, a gente fez um planejamento para estruturando pessoas, áreas, até que um momento eu não dependesse mais de mim. Eu tenho uma visão, eu sou formado em administração também, que a empresa, para ser empresa, ela não pode depender do sócio. O sócio, estando ou não presente, ela vai funcionar e ela precisa funcionar. Então, hoje, eu fico muito feliz porque a Rossi hoje não depende. Eu posso estar aqui tranquilamente hoje, essa manhã toda, que vai ser muito prazerosa, com certeza, fazendo esse podcast, conversando, e eu sei que as coisas estão acontecendo, que a empresa está lá. Por quê? Porque hoje eu olho para a estratégia, hoje eu olho para o negócio, eu não fico mais olhando para o operacional. A gente tem as peças, as pessoas que fazem esse trabalho e um time ali que a gente preza muito em treinar e capacitar o time para que ele possa fazer esse trabalho, até porque eu sempre digo assim, eu sou um único profissional, eu não consigo fazer reunião com meus 300 clientes. Então, a gente precisa capacitar as pessoas. Eu falo que hoje na Rossi eu sou um mentor do meu time. Eu literalmente participo das reuniões, efetivamente, mostrando para eles como é que é o caminho, como é que eu trilhei esse caminho, o que o cliente quer ouvir, como é que o cliente gosta de ter esse trabalho. Então, eu trabalho mais como mentor e gestor da Rossi do que, literalmente, hoje eu não participo muito do operacional. Muito interessante, porque aquilo que você falou, né? Hoje você é mentor do time, né? Então, você precisa estar reunido muito, passando toda essa visão, as estratégias que você tem, né? O conhecimento que você tem para o seu time, para que o seu time consiga, né, distribuir toda essa visão. Sim. Porque, se for, como você falou, se for para você precisa passar tudo isso para o seu cliente, para todos os seus 300 clientes. Só que você sozinho não vai ter essa capacidade, mas precisa ser feito, né? Então, quando a gente prepara o time para isso, é onde a gente consegue se ausentar e, né, ter um negócio com bastante clientes e entregar o serviço que promete, né? Sim, eu acho que isso é uma... Assim, eu nunca gosto do efeito manada. Eu sempre sou aquela pessoa que gosto de olhar outras possibilidades, né? Então, assim, a gente sempre vê o mercado muito assim, não, eu tenho uma estrutura com coordenador, gestor, supervisor, eu tenho uma estrutura enorme aqui. Eu sempre gosto de olhar de uma forma assim, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu faço para essas pessoas de fato estarem envolvidas e entenderem o que a Rossi quer entregar, né? A gente começa muito pela cultura, a gente trabalha desde 2015, desde o processo de qualidade, a gente trabalha muito essa questão da cultura, e eu trabalho muito que todos os profissionais da Rossi, eles precisam ser consultores. Então, o profissional que entra na Rossi hoje, ele não almeja ser um analista, independente do cargo que ele começa, auxiliar, assistente, são cargos que ele tem que passar tecnicamente, mas ele sabe que ele tem que se formar um consultor de negócios. E para ser um consultor de negócios, ele tem que ter muito mais do que só a especialização técnica, né? Ele tem que saber algumas questões comportamentais. Então, a gente trabalha, a gente tem um recursos humanos interno, então, próprio nosso, então a gente trabalha não só a
capacitação da pessoa como um especialista técnico, como também como ele se porta como um consultor, como que o comportamento dele tem que ser numa reunião, como é que ele tem o mais ouvir do que falar, né? Então a gente sempre foca muito isso no time. E hoje a gente trabalha também um modelo de gestão horizontal na Rossi. Hoje a gente trabalha num cenário em que todo mundo tem que trabalhar alinhado numa mesma linha, que todos saibam que eles têm autonomia para tomar decisões, porém que quanto mais autonomia, mais responsabilidade você tem que ter, né? Mas é só com responsabilidade que as pessoas crescem e evoluem também, né? Isso, muito bom. A minha próxima pergunta, ela tem, né, muito a ver com esse assunto que a gente está falando, que você disse que contador, uma frase sua, né, que contador precisa ser um sócio oculto dos clientes, né, dos seus clientes. Como que funciona isso na prática, no dia a dia? Explica um pouquinho para nós. Isso começou porque, assim, eu sou uma pessoa que sempre é muito preocupada com um cliente, sempre tenho um cuidado. Então, sempre que eu vou para uma reunião com um cliente e ele começa a falar de um problema, aquilo começa a doer em mim. Caramba, eu preciso achar uma solução, eu preciso ajudar ele, porque se ele está te procurando, ele está pedindo socorro, está pedindo ajuda, né? Eu preciso dessa ajuda. Então, eu comecei a perceber esse cenário, que a única forma de eu ajudar o cliente seria eu entendendo o negócio dele. Como é que eu posso ajudar ele se eu não entendo o negócio dele? E entender o negócio é muito mais do que você fechar o mês dele e olhar para números frios ali, né? Eu não consigo entender. Então, a gente tem essa visão de entender o negócio do cliente. Isso começa desde o onboard do cliente. No cliente novo, a gente aprofunda no cliente. A gente quer entender a operação dele, quer entender como é que funciona o cenário dele. Não é simplesmente pegar e fazer um deparar o que o cliente me manda porque eu acho que é. Não, eu não posso achar. Na contabilidade não é achismo. Eu tenho que conversar com o cliente, eu tenho que entender como é que você trata esses dados, como é que você trata esses números, né? A gente vê que os escritórios não têm esse cuidado de olhar. Eu preciso transcrever informações para o cliente que sejam plausíveis para ele. Ele precisa entender aquele número, né? Muitas vezes você pega uma informação que ele te enviou, que ele usa um título e o simples fato de você colocar um outro título que você usa, uma denominação diferente, a hora que ele vai olhar aquele resultado, pô, mas não é minha empresa. Isso não é, eu não conheço o que é essa despesa que você está me trazendo com essa nomenclatura. Não, é isso. Ah, mas isso eu uso outra. Então, ter o cuidado de entender. E para isso, como é que a gente faz, né? Hoje, para que todo o time faça isso, a gente orienta o time que ele precisa entender do cliente, se aprofundar, e todo profissional que trabalha no operacional da Rossi, ele tem um contato direto com o cliente. É ele quem atende o cliente, independente do cargo, tudo. Qualquer reunião com o cliente, ele participa efetivamente atuando, ou no começo seria um auxiliar, um assistente ali, acompanhando o trabalho de um supervisor, para que ele entenda como ele vai ter que atuar, que aquilo é o dia a dia dele. Ele vai ter que estar entendendo o cliente, porque quem está no operacional é quem vive o dia a dia do cliente, não sou eu. Quando vem para mim, para fazer uma reunião, eu tenho os números, eu tenho os dados, eu tenho indicadores, mas eu não tenho a questão do cliente. Então, a gente sempre entende que é importante isso, porque o cliente vai fazer um questionamento numa reunião. Ah, é isso, a pessoa que domina a empresa dele está ali. Só que ela sabe que, nesse momento, ela está no operacional, só que ela tem... É um degrau que ela está galgando para ser aquele consultor que no futuro vai fazer aquele trabalho com o cliente mais focado. E aí entender o negócio do cliente. Se eu não entendo o negócio, como é que eu vou tomar essa dor dele? Como é que eu vou resolver? Se eu não tomo a dor para mim, eu não consigo resolver. Eu vou tratar como mais um caso, como um CNPJ, não como um cliente, como um parceiro que precisa, né? E aí, quando a gente se posiciona dessa forma, o cliente te vê muito mais como um parceiro do que como um mero fornecedor. Uhum. Cara, que legal. Essa característica que você tem, né? Isso que você acabou de falar, que você realmente se preocupa, né? Você toma a dor do cliente. Isso é característica de grandes empresários, né? Por isso que acaba dando certo. Não adianta a gente... se a gente não se importa... Eu estava gravando, né, na semana passada uma aula de um curso de vendas que nós estamos desenvolvendo para contadores. E uma frase, na hora estava entrando nesse módulo do curso, né? Eu falo, importe-se com o motivo do seu cliente, né? Porque não só no processo de vendas, mas em todo o processo de entrega, você precisa importar com o motivo do cliente, entender realmente qual que é a dor dele e resolver a dor dele, né? Ninguém quer contratar um serviço, comprar um produto de quem quer se livrar daquilo. Então, essa essência, esse princípio, talvez, né, é algo que vai fazer com que você tenha sucesso, porque é algo, né, não tem como dar errado. Se você realmente se importa e consegue ajudar, não tem como dar errado. Só vai dar errado se você prometer não entregar, se você não se aprofundar, não se importar realmente pelo motivo dele, né, e não fazer as coisas acontecer. Então,
É uma característica muito legal. Bacana. Muito bom. Eu acredito que é fundamental, né? Eu preciso entender os grandes negócios hoje, né? As grandes startups nascem a partir de resolver um problema, uma dor, né? E para você resolver o problema, uma dor, você precisa escutar o cliente. Então, escuta, entende ele e aí você vai focar em resolver o problema dele. A gente tinha um momento em que essas reuniões mesmo que eu fiz com os clientes, o foco dela era resolver o meu problema que eu não recebia informação. Então, a gente estava atuando de forma errada. Foi ali a virada de chave, porque eu não tenho que me preocupar com o meu problema, eu tenho que me preocupar como é que eu resolvo o problema do cliente. Então, acho que isso foi a virada de chave fundamental. Que legal. Muito bom. Uma outra pergunta muito interessante, a gente estava conversando um pouquinho antes. Vamos trazer aqui para esse episódio, que eu acho que vai ser muito legal. Você tem um cliente, talvez um dos principais clientes, né? Que é o Sescom São Paulo. Isso. E que você comentou que foi uma grande conquista para você. Fala um pouquinho para nós sobre essa parceria. Legal. Para mim foi, acho que a maior conquista no segmento, né? A gente hoje é o contador oficial do Sescom, da ISOM, são as entidades, né, sindicais que representam a nossa categoria, né? A gente é muito atuante, sabe que é um dos poucos sindicatos atuantes nesse país, efetivamente. Eu mesmo é aquele sindicato que dá orgulho pagar, porque você tem muito recurso disponível dele. E eles abriram um processo licitatório há cerca de 2 anos, envolvendo apenas os associados, são mais de 1.500 associados, né? Identificando ali quais são os efetivamente participativos, né? O Sescom tem um programa de qualidade e excelência contínua muito bom, várias certificações. A Rossi tem todas as certificações, a gente renova elas todo ano. Estamos começando agora novas certificações, PQC Gestão, PQC Inovação, Tecnologia, PQC Técnico. Então, a gente é muito atuante e eles escolheram quais seriam os 3 escritórios mais atuantes e mais participantes ali, com o time, com capacitação, com tudo. Nós fomos selecionados e, a partir dali, a gente foi escutar a dor deles. Acho que o grande critério para eles selecionarem a gente entre os 3 finalistas foi a gente escutar a dor, o momento que eles estavam passando, o que eles precisavam melhorar. Eles estavam com uma questão de um sistema sendo implantado, eles precisaram terceirizar, tirar essa operação de dentro, que por conta de ser uma operação interna, eles estavam tendo algumas dificuldades em conseguir implementar o sistema em prazos, né? Havia um atraso na entrega das informações ali, das demonstrações. É uma entidade auditável, quer dizer, passa por auditoria, requer um nível de excelência. Eu brinco que assim, foi o nosso maior teste de fogo, porque você tem que preparar as demonstrações contábeis para apresentar para uma diretoria formada pelos maiores empresários contábeis do Brasil, né? Conheceram, vamos dizer, como se fosse o STF, o notário, saber contábil. Então, foi um desafio muito grande. Mas a gente está completando agora o 2º, indo para o 3º ano, né? É uma parceria que está dando muito certo, e ela hoje tem sido usada para nós como modelo de excelência para replicar esse trabalho para os outros clientes. Porque a gente tem uma validação ali muito forte de vários empresários sobre o trabalho que é feito, sobre a qualidade dele. E eu digo para o time que esse é o espelho que a gente tem que usar como nível de excelência para atender todos os nossos clientes. É isso que os clientes esperam e é isso que eles merecem ter, né? Muito legal. Muito bom. O Sescom, eu acredito que é a maior entidade, não sei se é maior, mas a mais importante, talvez, para nós aqui de São Paulo, né, no caso. São Paulo, sim, como sindicato em São Paulo, sim, é a maior representativa, né? Depois disso, você tem... o Sescom participa de todo o eixo ali, CRC, né? Outros a nível nacional, mas a nível de São Paulo é o mais representativo, sim. Que legal. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho da reforma tributária. Um assunto muito, muito importante para o momento. Está acontecendo uma grande mudança aqui no nosso país, né? Vai impactar, acho que tudo, né? E que é o tema desse podcast, né? Como que a Rossi Contabilidade está preparando os seus clientes para essa grande mudança que é a reforma tributária. Sim. É o tema do momento, né? A tese do milhão do mercado contábil, né? A gente primeiro vem acompanhando desde o começo todos os passos da reforma. O primeiro passo nosso foi capacitar o time. Então, a gente, e todo o time, de forma geral, a gente entende que a reforma vai impactar o cenário de uma forma muito abrangente, né? Quem atua na área fiscal hoje vai ter uma redução de trabalho no futuro por conta da reforma lá em 33, está longe ainda, mas vai ter. Envolve a parte contábil. Então, a gente, primeiro, contratou cursos em company com um parceiro que a gente tem no mercado, que é o professor Odilon, e ele tem capacitado primeiro o nosso time, né? E aí a gente acompanhando a evolução. Quando
quando houve, de fato, a certeza de que entraria em vigor a reforma, porque era uma dúvida no mercado, vai acontecer, não vai, a gente primeiro promoveu um evento no final do ano passado, um pouquinho antes, ali, um mês antes da aprovação que aconteceu em dezembro, para chamar os clientes, para explicar para eles que, de fato, haveria aprovação da reforma e quais seriam os pontos que estavam sendo abordados naquele momento e que haveria necessidade deles se preparar para isso. Então, para não causar um alarde, um susto também, vamos chamar todo mundo, vamos trazer os clientes, vamos conversar próximo, explicar o que está acontecendo. Às vezes você manda um e-mail, uma coisa fria, todo mundo começa a mandar e-mail. Ah, mas não é agora, não consegue entender a profundidade daquilo. Então, a gente convidou os clientes, fez um evento, um café com clientes, passou esse primeiro ponto. Com a aprovação, e aí conforme evoluiu, agora, mês passado, em maio, a gente fez um novo evento. Aí a gente já levou um trabalho mais técnico, mas com a visão de negócio. A gente convidou um perfil de clientes que vão ser impactados nesse primeiro momento de forma mais direta, né? Conseguimos levar mais de 100 clientes para o evento. Né? Fizemos um evento ali para um café também, para trazer os impactos de como o que nós temos hoje já aprovado da reforma vai impactar o negócio do cliente e qual é a visão de negócio que ele tem que ter. Não entramos numa profundidade técnica, porque o evento era para os empresários, para que ele entenda de fato isso, como que a reforma vai impactar o negócio dele e que ele tem que se preparar para isso e que não é para amanhã, tem que ser para ontem, né? As primeiras mudanças que a gente tem são as mudanças do layout das notas técnicas das notas fiscais que já entram em vigor agora em setembro, onde você já tem os campos para o IBS e CBS. Então, a gente fez esse trabalho preventivo de mostrar para o cliente, ó, estamos acompanhando, estamos olhando, né? E à medida que evoluir, nós vamos te posicionando como você tem que atuar. O que a gente percebeu, tá? Infelizmente, essa tendência do mercado. Muitos empresários no mercado, até pelo que a mídia divulga, que seria uma simplificação da reforma tributária, que de simples não tem nada. A gente pode chegar a mais de 6 mil alíquotas, então como é que a gente simplifica algo com 6 mil alíquotas? Mas o mercado, de certa forma, os empresários, até clientes nossos, que nós insistimos muito em estar no evento, que não foram, não, a hora que chegar, a hora que for acontecer, não vai chegar, já chegou, e o empresário tem que ter uma preocupação muito grande com a reforma tributária nesse momento, que ela vai impactar, né? Tem pesquisas que dizem que 90% das empresas sofrerão aumento de carga tributária com a reforma tributária. Olha só, isso é um assunto de extrema importância, né? E você, né, criou um evento, né? Fez um evento para informar esses clientes de forma direcionada, né? Selecionou os clientes que vai ser impactado nesse primeiro momento, todos vão ser, né? Mas mais impactados nesse primeiro momento, para tratar um assunto tão importante de forma a fundo, né? Direcionando, explicando. Cara, muito legal, muito bom. E me fala uma coisa, tudo isso que você fez, inclusive o evento, vamos falar mais do evento mesmo, né? O que isso trouxe de valores para você e para a Rossi Contabilidade? Acho que a gente preza muito a proximidade com o cliente. Isso é um jargão que eu uso lá, que é todo tempo. Eu tenho que estar presente, eu tenho que estar próximo do cliente. Então, acho que o principal ponto foi poder rever vários clientes, porque a gente conseguiu juntar bastante gente ali, né? Foi bacana porque a gente levou todo o time também, então todo o time estava presente lá, eles tiveram a oportunidade de conversar com o time no tete-a-tete, conhecer às vezes aquela pessoa que só fala por um telefone, né? Que está no dia a dia ali convivendo, mas não tinha oportunidade de conhecer, resolveu algumas questões, o pessoal do sucesso do cliente foi lá, alguns clientes que tinham alguns pontos, chamou o time, cliente aqui que trouxe aquela demanda, trataram. Então a gente entendeu muito positivo, foi muito positivo. O feedback, a gente fez uma pesquisa ao final, a maioria dos clientes ficou muito satisfeito com a preocupação, entendeu a preocupação da Rossi em comunicar sem criar alarde, sem criar euforia, preocupação. É um tema relevante, todos saíram de lá pouco preocupados, porque Sim. tem que haver essa preocupação quanto ao que precisa ser feito, mas conscientes do que precisa ser feito. Esse era o ponto importante. Até o momento, eles tinham ali, quem não tinha participado do primeiro evento, estava naquela dúvida, o que eu faço, o que eu não faço, vou precisar fazer alguma coisa. Todos os adventos anteriores que a gente teve no Brasil, era a implementação da nota eletrônica, implementação do SPED. Em um dado momento, era uma responsabilidade do contador, que o contador implantava um sistema, ia lá e atendia. Né? A reforma tributária vai muito além disso agora. Ela vai muito da ação e do desempenho do time do empresário. Que interessante. Então, a Adja, ele criou todo um processo, ele treinou a equipe, né, toda a equipe dele para, né, estar preparada por essa grande mudança. Fez um evento antes, esse primeiro evento foi antes mesmo da aprovação. Foi em novembro do ano passado. Legal. Fez um evento antes da aprovação, fez um evento recentemente escolhendo os clientes certos,
né, os clientes que vão sofrer, né, essa mudança mais próxima agora, tudo isso faz com que isso gere muito valor, né? Traz posicionamento, traz autoridade, né? Fora tudo isso, que é muito importante, traz novos negócios, né, Adja? Sim. Fala um pouquinho disso. Nós tivemos a oportunidade de, no evento, né, como a reforma tributária vai impactar ali muito clientes que não têm um sistema, que precisam implementar um sistema. Então, a gente apresentou para o cliente o leque de serviços que a gente atende, apoio na implementação de sistema, o BPO financeiro para clientes que ainda não têm uma estrutura e que vai precisar muito disso, porque a reforma vai tratar de custos, de precificação. E a gente lançou um novo produto justamente para apoiar o cliente nesse momento, que é a consultoria de planejamento para a implementação da reforma tributária, para que a Rossi possa apoiar ele. Então, a gente montou um time ali, montou uma parceria com a Academia Fiscal, que é nosso parceiro que está estruturando todo o nosso time para isso, para que a gente possa oferecer esse produto para ajudar o cliente a passar por essa etapa, entender quais são as ações que ele tem que tomar para que faça, que ele passe por essa etapa da reforma com o menor impacto possível, né? Esse é o principal foco do produto, é apoiar o cliente e ajudar ele com essas demandas para ele saber o que ele precisa fazer e como fazer, porque, como eu falei, tudo vai depender muito da ação interna dele, né? A gente está falando de renegociar com fornecedores, de precificação de produto, de fluxo de caixa. Então, são todas as ações que vão envolver todas as áreas da empresa ali, e ele precisa entender isso, que vai envolver, primeiro, uma visão sistêmica, de conseguir ter uma visão sistêmica do negócio dele, e segundo, de que depende muito dele a eficiência e o resultado de como ele vai passar por essa reforma. Que legal, cara. Então, olha só, contador. O Adja, um contador estratégico, né? Acho que a gente não precisa nem usar a palavra de aproveitar a oportunidade, mas sim, talvez podemos usar, aproveitar a oportunidade para criar um novo produto, mas não no sentido só de aumentar a receita, e sim é uma necessidade de mercado, eles precisam, né? Os empresários precisam, principalmente, né? Ainda os seus e todos os empresários precisam se preparar para isso. Então, isso é realmente a visão estratégica, né? Entender o momento para resolver um problema, né? Curar uma dor ali que vai acontecer, né? Já está. E fidelizar o cliente, né, Thiago? Acho que fidelizar o cliente, né? Porque o cliente vê que você, aquilo que falou, você tem que se pôr no lugar do cliente. Se eu estou passando por isso, né? Eu falo que além de contador, eu sou empresário. Sim. Então, eu estou passando por esse momento, né? Eu tenho que me adequar à reforma. E eu sei o quanto é complexo pelo que eu estou estudando e me aprofundando. Imagina quem não está. Então, de novo, eu me coloco no lugar deles. Eu sei o tamanho da dor na hora que ele descobre isso. Então, a gente tem que dar todo o apoio para que o cliente se sinta seguro nesse momento, e isso fideliza cada vez mais o seu cliente, né? Ele vê que você está cuidando para que ele não tenha problemas maiores com impactos de mudanças. Legal. E, né, fora esse produto que você criou, como você comentou, né? Você criou um produto que é uma consultoria de planejamento para implementação, né, para a reforma tributária, que vai ajudar a preparar essas empresas a executar o que precisa ser executado e não sofrer uma consequência futuramente, como talvez um aumento de custo, né, de impostos, né? Eu acho que tudo isso que vai ocorrer caso não se prepare. E fora isso, você comentou de outros serviços que você tem, como o BPO, que também vai depender, né? Precisa, pelo que eu entendo, explica melhor, por favor. Mas as empresas vão precisar ter um controle financeiro, precificação muito mais justas para que ele não sofra esse tipo de mudança, né? Sim, todas as empresas vão ser impactadas com a reforma tributária, né? Então, só que algumas delas não têm, principalmente quando você fala das pequenas e microempresas, elas não têm uma estrutura hoje. Algumas delas não têm sequer um software de gestão, né? Que faz um processo de emissão de nota na própria prefeitura ou num software gratuito, e isso impacta, porque ele não consegue ter visibilidade. A reforma ela vai impactar principalmente custo, renegociação com fornecedores, né? Precificação e fluxo de caixa. Se eu não tenho um controle, eu não consigo ter números. E se eu não tenho números, eu digo assim, quem não tem números não controla, né? E a reforma vai passar muito por isso, por uma gestão. Eu digo-se para a maioria dos nossos clientes no último evento que
as empresas que vão sair melhor dessa reforma são as empresas que têm o melhor modelo de gestão. São as empresas que estão mais preparadas a nível de gestão. Então, esse pequeno microempresário, ele muitas vezes não consegue porque quem cuida daquilo é o irmão, é o amigo ou é a esposa que trata e que não tem um conhecimento. Então, o BPO ajuda para que a gente consiga de várias formas. A gente no BPO consegue desde implantar um software para que ele tenha essa visão de gestão, fazer todo o trabalho de gestão de contas a pagar, a receber dele, cuidar disso, da conciliação no próprio software, ou até mesmo para quem já tem um controle, oferecer uma consultoria para gerar indicadores, KPIs, para que ele possa, e análises, para que ele possa entender como o negócio dele está caminhando, quais são os impactos, margem de preço, todo ponto de equilíbrio, todos esses pontos. Então, o BPO é crucial nesse sentido. Como outros serviços. A gente tem um trabalho lá de consultoria trabalhista também, porque a gente identificou na conversa com o cliente, escutando o cliente, que quando o cliente passa a ter 10, 12 clientes, ele fala, poxa, eu não aguento mais, eu tenho que todo dia sentar para resolver problema com o cliente, aí eu paro e ligo para você porque eu não sei como resolver. Então, a gente desenvolveu um trabalho de consultoria trabalhista também, em que a gente vende horas ali de trabalho de um profissional especialista de recursos humanos para que ele faça esse trabalho com a empresa enquanto ela ainda não tem condição de ter um RH interno. Então, são alguns dos produtos que a gente entrega para o cliente ali, complementar, porque a partir da dor que a gente percebeu que o cliente traz para a gente muito aquilo, ouvindo o cliente, né? O tempo todo, e você só ouve quando está próximo. Muito bom. A gente estava falando um pouquinho antes aqui da reforma tributária também, né? Deu mais uma pergunta, na verdade, mais um posicionamento seu referente a isso, né? Uma dica aí para os contadores, porque essa mudança, você comentou agora há pouco, que nós não teremos mão de obra suficiente para poder adequar todas as empresas, né? Então, isso é uma grande oportunidade para os contadores que se prepararem para isso, né? Porque as empresas vão precisar de alguém direcionando, né? Mostrando qual que é o caminho, o que precisa ser adequado, né? Um planejamento, como você, nesse produto que você falou, que vocês criaram. Fala um pouquinho disso, né? De toda essa mudança, o porquê que você acredita que não vai ter essa mão de obra suficiente para adequar? Primeiro porque o mercado, de forma geral, e eu tenho conversado com alguns outros contadores, não está entendendo a relevância da reforma, não se conscientizou ainda de que fato que ela já aconteceu, que ela já foi aprovada e que ela vai ter impactos para o cliente. E muito pela estrutura que eu conheço do escritório de contabilidade. Um escritório de contabilidade, para poder atender um cliente, ele vai ter que montar uma estrutura específica para a reforma tributária. Ele não consegue absorver isso dentro do time, dentro da equipe. E o segundo é que eles não estão capacitando. Se não estiverem capacitando a sua mão de obra, e por mais que você capacite ela, você vai ter que montar um time específico para atender isso, porque é um processo bem complexo, é uma consultoria, é um trabalho integral de revisão de números, de dados do cliente mais aprofundada. Então, por mais que se monte uma equipe, você tem uma limitação do mercado de profissionais também. Você não tem muitos profissionais se especializando na reforma. Você não tem um número considerável de profissionais das áreas que estão se especializando para a reforma tributária. Tem sim algumas pessoas que têm se destacado, mas de forma muito pontual. Então você vai ter uma demanda muito grande, porque todas as empresas do Brasil precisam verificar a reforma tributária, quais são os impactos. E se um contador hoje parar vamos fazer a pergunta aqui, né? E tentar atender todos os clientes, ele não vai conseguir. Ele vai ter que definir ali quais são os clientes que têm o maior impacto, talvez fazer um processo gradativo e começar a atendê-los para que ele consiga ajudar. Mas para isso ele vai ter que montar um time ou uma parceria, alguma coisa que viabilize que ele consiga atender esse trabalho de consultoria que vai tomar tempo. Então não adianta só sair fazendo, né? Tem que aprender, criar uma estrutura de forma estratégica, entender os clientes que vão ser mais impactados, começar por aqueles. Então, assim, existe um grande caminho aí pela frente para começar a fazer todo esse trabalho. Sim, é um trabalho árduo, é um grande trabalho e que ele vai perdurar de 26 a 33, né? Porque a gente tem a reforma com mudanças gradativas de tributação de faixa, né? A gente vai ter 2 regimes em paralelo, a gente de 26 a 33 tem o regime atual, mais o novo regime do IBS e do CBS, andando em paralelo, em que cada ano diminui a alíquota de um, aumenta a alíquota do outro, né? Então você tem que, todo ano você vai ter que rever o seu sistema, reparametrizar o seu sistema, então envolve TI,
aí você vai ter que reprecificar. A gente está falando de empresas que têm contratos de longo prazo, vão ter que renegociar isso com o cliente, porque ela vai ter um impacto tributário já, e ela talvez tenha contratos que ela não consiga reavaliar isso. Então, vai ter que fazer talvez uma escala de preço, porque todos vão ter impacto no preço. Então, ela vai ter que fazer um planejamento para como é que eu faço gradativamente o reajuste do meu preço, eu consigo aplicar o reajuste de preço para o meu mercado. Então, é uma série de questões que vão perdurar aí durante 5 anos. Rapaz, que loucura, hein, Adja? Boa sorte para vocês, contadores. Se para o empresário é preocupante, né? Lógico, o empresário que sofre ali no final, mas para o contador será uma grande jornada desafiadora, com muitas oportunidades, como sempre, né? Como tudo. Mas eu fico muito confortável em vocês serem contadores do meu marketing contábil. Tenho certeza que nós estaremos bem assessorados com toda essa mudança. Muito bom. Vamos sair um pouquinho da reforma tributária, né? Senão a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre esse assunto. Tem tema para um dia inteiro. Tem uma pergunta aqui muito legal. Né? Uma frase, né? Uma fala sua também, que empresários com mentalidade de crescimento contratam contadores estratégicos. Né? O resto contrata um digitador. Então, eu quero entender um pouquinho mais sobre o que seria um contador estratégico. Fala um pouquinho mais sobre isso que você costuma falar sempre. Eu digo que hoje o mercado está se dividindo em 2 tipos de empresas. Tá? As que buscam basicamente um contador para entregar conformidade. E o que é conformidade? Né? Entregar uma DCTF, entregar uma DIRF, entregar um imposto de renda. Coisas que o cliente nem sabe o nome, mas ele sabe que tem que ter uma demanda de entrega e que se ele não entregar ele pode sofrer uma multa ou uma autuação. Então, o mercado hoje se divide em empresários que querem basicamente a conformidade e contadores que se propõem a entregar basicamente a conformidade. Então, quando eu só entrego a conformidade, eu digo assim para o cliente, não me cobre nada. Né? Eu estou aqui, estou entregando o que você precisa, imposto, folha, o beabá, que eu falo, que não é a contabilidade. Então, existe esse mercado e existe o outro mercado, né? As outras empresas que estão ali com a mentalidade de crescimento, que procuram o contador que possa apresentar basicamente indicadores e dados. Ela não quer um balancete. O mercado contábil, até alguns anos, reclamava ou questionava que não conseguia sequer entregar um balanço para o cliente. Hoje, se você for para uma reunião com o cliente com balanço, você vai tentar explicar para ele o que é débito e crédito, o que é ativo e passivo. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que informação você, como contabilidade, extrai desses números que você gerou, que eu preciso apresentar para o fisco, que me ajudam a melhorar meu negócio. Então, você tem 2 tipos de empresas que buscam a conformidade e as que buscam o contador como um parceiro de negócio, como aquele que vai sentar na mesa, que ele quer reuniões mensais, ele quer que você sente na mesa com ele, ele quer que você participe e que não fique em cima do muro. Não adianta você gerar indicadores, informações e quando o cliente perguntar uma coisa, a decisão é sua. Não, você tem que se posicionar, você tem que ter autoridade para fazer aquilo ali, para dizer o que faz. E como é que você faz isso? Tendo o domínio dos números dele, conhecendo o negócio dele, se colocando no lugar dele. Né? É a empatia contábil que eu falo. Muito bom. E vocês selecionam clientes que buscam mais esse tipo de... Como que chega esses clientes que buscam mais essa visão estratégica, que buscam mais uma contabilidade estratégica? Hoje vocês buscam de alguma forma? Na verdade, hoje até a gente conta muito com o trabalho da BKT, também, que é a nossa agência, né, para nos ajudar nisso. Porque o que a gente percebeu, né, principalmente em relação ao mercado, a contabilidade, durante muitos anos, ela era muito focada em indicação e boca a boca. Você sempre teve esse trabalho, até porque o próprio mercado contábil era conservador. O Conselho Regional tinha algumas restrições, você não podia fazer alguns tipos de anúncio, um panfleto, por exemplo, alguns anos atrás. Então, o mercado sempre teve medo de se posicionar em relação a marketing e ser efetivo. Só que nós percebemos, já há algum tempo, que esse perfil de cliente ideal, ele ainda não é a maioria. Ele é a minoria do mercado que busca o contador como um parceiro estratégico. Eu digo que qual é o perfil de cliente da Rossi? Né? Quando a MKT perguntou para a gente, é um nicho, alguma coisa? Não. O perfil de cliente ideal para a Rossi é o cliente que quer utilizar a contabilidade como ferramenta de gestão e quer o apoio do contador para tomar a decisão. Então, esse é o nosso perfil de cliente ideal. A gente percebeu que se a gente não comunicar isso para o cliente... a gente não vai encontrar esse perfil do cliente, né? E aí a gente tem agora cada vez mais intensificando o nosso trabalho de marketing para poder ter acesso a esse cliente. Porque é muito comum chegar um cliente que você chega... Hoje
Eu falo para você que 15 anos atrás, de cada 10 clientes que eu pegava, 11 não tinham contabilidade. Não se fazia contabilidade. Era uma máxima do mercado. Dá trabalho, custa caro investir em profissionais que têm capacitação para fazer contabilidade, não para lançar um livro contábil. Sim. São cenários diferentes, para realmente fazer o que a gente fala de contabilidade consultiva, né? Então, é bem difícil entregar isso hoje. Que legal. Né, lembrando da nossa reunião de onboarding que a gente fez aqui no início para entender os diferenciais da Rossi, começar a fazer toda essa comunicação através de marketing. Isso que você nos falou é algo muito importante e a gente gosta muito quando já tem um posicionamento como esse, né? Porque normalmente os nossos clientes eles chegam aqui sem um diferencial competitivo, né? E isso, uma agência de marketing, é péssimo, porque como que a gente vai destacar, né? Destacar ele das concorrentes se não tem um diferencial. Lógico que a gente tem algumas técnicas onde a gente ajuda os clientes a encontrar esse tipo de diferencial e tal. Mas quando vem, né, um cliente como vocês que tem esse propósito já, né, estabelecido, esse diferencial estabelecido, a gente consegue comunicar isso de uma forma muito mais assertiva, né? Então faz bastante sentido. E deixa eu entender um pouquinho mais, né? Como que a Rossi começou a se posicionar aí na era da comunicação? Como a Rossi começou a se posicionar falando em marketing? Como que vocês começaram a fazer marketing, né? Faz tempo ou não? Vocês sempre pensaram nisso? Como que é a sua cabeça relacionada a marketing? A gente sempre pensou nisso, né? A gente sempre buscou, já testamos muita coisa, tá? Em marketing, em venda, inbound, outbound. Eu tenho até um cenário voltando um pouquinho no que nós falamos da questão do mercado contábil ser um posto restrito a isso. Eu tive a oportunidade de participar uns 5, 6, 7 anos de um evento no SESCOM, uma Câmara Setorial de Contabilidade, que ocorre todo mês, é um evento muito importante que reúne os principais empresários ali para falar de marketing. O evento era marketing. Pela primeira vez, o SESCOM levava para se falar de marketing. E na oportunidade tinha uma empresa que estava ali falando sobre, que começou a fazer prospecção ativa, que tinha montado um departamento comercial e de marketing dentro do escritório. E aí eu comentei um pouquinho, era um momento que a gente estava fazendo o processo de inbound, ali de prospecção ativa, e um contador bem conservador, mais conservador, levantou e falou: então é você que está batendo na porta do meu cliente. E aí a gente foi explicar, não é assim que funciona, né? A gente tem estratégias de marketing, aí entrou no plano. Então a gente sempre teve esse olhar. Mas eu acho que quando a gente começou, como todos, a gente começou e cometeu um erro grave, que foi não comunicar isso que você falou agora, que como a gente comunica hoje. A gente foi comunicar de maneira ampla para todo mundo, para todo o mercado. Então, ali a gente percebeu que aquilo não trouxe resultado, porque eu basicamente estava presente nas redes sociais. Precisa estar, né? Hoje, eu digo que quem não está na rede social hoje é invisível, né? Sim. Até para quem te procura por uma indicação, eu olhei, eu pesquisei suas redes sociais, pesquisei o teu LinkedIn para saber quem é você, qual a tua experiência, tudo. Então, eu diria que a gente começou errado, apanhou bastante, errou muito, né? Mas diria também que foi uma lição também quando a gente teve com a MKT, o que está acontecendo. A gente está até no ritmo aqui com vocês, que eu falo, caramba, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Até surpreso, porque as outras coisas eram muito reativas e vocês são extremamente proativos. Então, eu diria que hoje a gente está vendo, comentei com você um pouco antes da gente começar no bate-papo aqui, né, que a gente estava vendo reflexos do que estava chegando, de muitos contatos que estão chegando, das coisas acontecendo, né? Então, acho que ter um parceiro certo é a diferença. Acho que a gente apanhou bastante até achar o parceiro certo e acho que agora a gente está no caminho também. Que bom, fico muito feliz com isso. E isso que você falou, nossa, é de extrema importância e é o que realmente acontece com todos, né, que tentam, né? E o que infelizmente o mercado está queimado, não só de marketing para contabilidade, mas de forma geral, para qualquer tipo de negócio, porque é feito de forma genérica, né, Adja? E não funciona, né? Sim. Marketing não funciona se for para fazer de forma genérica, se for para fazer mais ou menos, não funciona. Porque marketing, a gente precisa se destacar, né? Ou a gente precisa realmente levar o diferencial. Então, se não comunica diferencial, a gente tem vários clientes, se eu pegar todos esses clientes e colocar a mesma comunicação, sem uma estratégia por trás, sem entender qual que é o diferencial de cada cliente, posicionar o diferencial de cada cliente, não vai dar resultado. Porque as pessoas buscam diferenciais, né? Precisa tocar na dor, né? Então,
né, a Rossi toca na seguinte dor. Então, vamos pegar esses... Né, vamos cutucar a ferida desse empresário aí com que a Rossi tem de solução para trazer essa solução e ajudar um empresário de verdade. Então, por isso que realmente funciona. Sim. Né? Então, muito bom. E falando um pouquinho mais de marketing, né? Você é um contador que tem esse olhar, né? Tem esse olhar de marketing. Por quê? Né? Por que você entende a importância de fazer marketing, de investir nisso? Como você falou, você já tentou várias vezes, continua tentando, né? Aquele tal daquele brasileiro, né? Não vou desistir, né? Não tem jeito. Com certeza. Por que você tem esse pensamento? De onde que veio essa sua... Eu acho que todo o meio que a gente vive hoje, né? Eu acho que o marketing hoje, as próprias redes sociais, elas não são só uma vitrine ali, né? Acho que é uma forma de conhecimento e comunicação, né? A gente aprende muito hoje com as redes sociais também, né? Então, qualquer coisa que eu vá pesquisar hoje, que eu vá buscar, hoje você tem um leque de opções, de possibilidades com todos os meios de comunicação que a gente tem disponível, todos esses formatos. Então, eu sempre que vou fazer qualquer coisa, pesquiso muito, procuro as redes sociais, procuro entender qual é a história daquela empresa, como é que ela funciona, como é que ela atua, like, dislike, né? Tudo que é possível fazer ali. Então, acho que constrói uma credibilidade ali, né? Eu acho que a rede social hoje, ela também te ajuda a tornar referência ali, né? Em vários cenários. Então, a gente entende que estar ali é importante, mas mais do que estar ali é comunicar corretamente, comunicar o que a gente quer passar. E, como eu disse, a gente teve muita dificuldade para captar o modelo ideal do nosso cliente, porque não é um segmento, não é um nicho, não é uma forma que você trabalha. Você pode... O nosso é o que ele precisa, o que aquele cliente precisa, o que ele quer, o que ele está disposto ali, o que ele espera da gente. Então, a gente entendeu que se não melhorasse a comunicação, e a melhor forma de fazer isso em larga escala são as redes sociais e é o marketing. Sim, exatamente. E as redes sociais... tem muita gente que utiliza só para meio de entretenimento, mas muita gente está procurando conteúdo educativo, né, ali. E o contador, ele é uma figura importantíssima para o empresário. Então, o contador que se posiciona, ele vai ter uma atenção ali, né? Tem um contador falando, o empresário está rodando ali, está rodando o Instagram ali. Tem um contador tocando num assunto que ele pode se prejudicar. Vamos falar da reforma tributária ali. Se ele não se preparar, ele vai ter prejuízo lá na frente. Talvez não vai conseguir nem continuar tocando o negócio dele, porque vai mudar muito. Então, é dessa forma que se posiciona, né? Entende o que está mudando no mercado, se posiciona nas redes sociais, toca na dor daquele empresário, que com toda certeza isso vai ter um engajamento, ele vai... Né? É assim que se troca de contabilidade, né? Poxa, meu contador não está me falando sobre... o que tem para vir, mas esse contador aqui está me falando, a gente está falando, deixa eu fazer contato com ele, vamos ver se ele consegue, né, me ajudar a planejar isso que vai acontecer. Então, realmente, esse é o caminho. Eu acho que os contadores também, durante muito tempo, era muita indicação. Então, era muito ativa a indicação. Mas hoje eu percebo, por exemplo, hoje eu devo estar na segunda geração lá, assim como eu, do escritório, de clientes que os filhos estão assumindo os negócios do pai. E esses filhos já têm uma visão mais para o olhar digital, para acompanhar, para te acompanhar, para te exigir. Cadê o teu conteúdo? O que você está compartilhando? Isso aqui a gente não está recebendo informação. Então, o próprio público hoje que consome o teu serviço contábil, né? Eu diria que 10 anos atrás seria impossível alguém contratar um contador pela internet ou pelo site. Eu falo que a gente ficou 15 anos com o site ativo para ter um contato no site, né? Hoje, em semanas, a gente tem vários contatos. Então, o perfil do público mudou também e o público hoje busca muito esse meio como principal canal de contratação de serviço. Sim, exatamente. Aí a pergunta aqui, né, vem muito disso, né, relacionado a marketing também. Mas você acredita que o marketing ideal para a contabilidade é mais um marketing educativo ou provocativo? Qual que é a sua visão? Tiago, eu acho que é um equilíbrio, né? Eu acho que é um equilíbrio. A gente coloca muito material educativo, o próprio evento, a feira que a gente fez, o evento com os clientes que a gente fez, o café com o cliente, ele é bem educativo, né? E isso te traz autoridade. Então, você traz conteúdo ali de informação, faz eventos com clientes, isso te dá autoridade, te mostra ali que você é referência e agrega muito valor, né? Porém, o marketing provocativo, ele toca na ferida, né? Ele é aquele que vai lá e tira o cliente da inércia, né? Ele simplesmente, você olha para ele e fala assim... Eu gosto de usar um exemplo assim, por exemplo, ele vai se perguntar...
o que eu estou perdendo em não estar tendo uma contabilidade consultiva, em não ter uma contabilidade consultiva. Então, esse é o marketing provocativo, né? Eu acho que é um equilíbrio dos dois, né? Eu acho que funciona muito bem esse equilíbrio aí. Sim, e né, a reforma tributária ela é um meio da gente usar o marketing provocativo, né? Mostrando que ele pode se prejudicar e trazer depois a educação, educar, né? Como isso pode beneficiar, né? Ou deixar que ele tenha prejuízos ali na frente. E realmente é isso. O que funciona muito é conteúdo educativo, né? Para redes sociais, para YouTube. Porque a partir do momento que você vira um educador daquele assunto, você passa a ser autoridade para aquela pessoa que está assistindo. E se você passa a ser autoridade, aquela pessoa vai comprar de você o seu serviço, o seu trabalho, de uma forma muito mais natural, né? Fala, pô, esse cara entende do que fala e é a dor que eu estou sentindo. Sim. Sim, ele passa pela provocação ali de, peraí, deixa eu entender isso aqui. Ele precisa ser provocado para ele querer olhar aquilo, né? Mas depois ele quer aprofundar e aí entra o educativo com certeza. E como você vê o papel da contabilidade, né? Das redes sociais para o setor contábil? O que você acha disso, né? A necessidade de estar se expondo? Qual que é a sua visão? Eu acho importantíssimo para se diferenciar, né? Porque hoje a gente vê muito conteúdo, muita gente publicando, mas aquilo que você falou, um copia e cola. Né? A gente vê muita gente, às vezes eu sigo muitos escritórios, eu gosto de consumir muito conteúdo contábil, tudo da reforma, e você vê muito copia e cola ali que não tem um caráter nem provocativo nem educativo, né? Não dá para definir ali Sim. como é que funciona. É aquilo mais ou menos das empresas que simplesmente entendem que tem que estar na rede social, mas sem se posicionar, né? Eu não vejo um posicionamento. Eu acho que o papel principal das redes sociais para os escritórios é principalmente para os escritórios que têm um trabalho diferenciado que nem a Rossi, se posicionar, né? Apresentar ali, mostrar quais são os diferenciais que a gente consegue entregar e o que a gente quer entregar em relação ao mercado e entrega. É isso. E fala um pouquinho para mim, como que foi para você, Adrian, ter que se posicionar, né, nas redes sociais, gravar vídeos, né? Essa é uma dor, uma dificuldade de muitos contadores, não só de contadores, de muitos empresários que precisam se posicionar, né? Fala um pouquinho, o que você sente, como que foi isso? No começo foi desafiador, né? Você tem aquela zona de conforto ali, você não gosta... É um pouco complicado se expor, né? Ninguém gosta de ficar se expondo. Eu mesmo não sou uma pessoa de me expor muito nas redes sociais, mas eu entendo que é necessário, né? É desafiador, é difícil. Tudo que você não conhece ou vai fazer pela primeira vez ali tem um pouco de receio, né? É bem desafiador, mas precisa ser feito. Eu acredito que assim, é um desafio e todo desafio está aí para ser superado, né? Eu sempre encaro os desafios dessa forma. Sim. É um desafio que é o tempo, né? A prática que vai ajudar a superar essa... Na verdade, é algo que você não tem costume de fazer, então Sim. tem dificuldade no começo, né? Nada como se preparar, né? Você mesmo disse, a gente passou o roteiro aqui do podcast, quais eram as perguntas e tal, e você falou que ficou estudando. Fiquei trabalhei a tarde inteira. Ontem meu trabalho foi aprofundar, entender, até para me preparar melhor, né? Mas é o que você falou, acho que a preparação é tudo, para tudo na vida, né? Você tem uma preparação ali, fazer as coisas, se precaver, se prevenir do que vai acontecer ali, e aí você consegue transpor elas. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho do futuro da contabilidade, né? Você que, né, está à frente de uma contabilidade muito bem posicionada, com clientes grandes, né? Todo tipo de clientes, inclusive clientes grandes. Me fala um pouco, Adrian, como que você vê a contabilidade lá no futuro, né? Lógico, a gente tem essa questão da reforma tributária que vai impactar demais, mas como que você acredita que o mercado vai estar daqui... O mercado contábil vai estar daqui a uns 10 anos? Eu acredito que ele vai se reestruturar drasticamente, tá? Eu acredito que muito dos serviços que são prestados hoje, né? A gente tem bancos aí que estão disponibilizando a emissão de nota, a gente tem bancos que já tem uma integração direta com o software contábil, então o trabalho operacional em si, ele tende a diminuir muito por todas as tecnologias, pela inteligência artificial, né? A gente já vê efetivamente o uso da inteligência artificial na contabilidade, as tecnologias. Eu sou suspeito de falar porque eu sou um aficionado por tecnologia, né? Tanto que fundei uma startup para a área contábil a partir dessa paixão que eu tenho por tecnologia, mas eu entendo que a tecnologia vai dominar
os trabalhos como eles são feitos hoje, muitos dos trabalhos que ainda são feitos manualmente pelo contador hoje, e o contador, de fato, vai ter que se posicionar como um parceiro estratégico de negócio, como um consultor de negócios, né? Os dados, né? O mundo hoje é de dados, eu digo que a gente vive num mundo de dados. Então, os dados transitam, hoje você não tem mais digitação. Tem gente que ainda trabalha digitando, mas você não tem que ter digitação no mundo de dados. Então, essas informações estão cada vez mais unificadas, mais sincronizadas, bancos, fintechs, sistemas de gestão, ERPs, que num dado momento, o trabalho que hoje ainda é feito de conciliação, essas coisas não vão ocorrer mais. Então, qual vai ser o papel do contador nesse momento? Ter se tornado um consultor de negócios. Só que ele precisa fazer isso agora. Se ele deixar para fazer lá na frente, não vai acontecer. Né? Não vai ter como, porque aí o cliente cada vez mais vai entender que os trabalhos manuais que são prestados hoje não vão mais existir, eles vão ser automatizados, porque a automação cada vez está mais evidente. E ele não se posicionou como um consultor de negócios. Então, se ele não se posicionar de imediato como um consultor de negócios, o mercado do contábil só vai ter mercado para quem se posiciona dessa forma e quem se transformar em consultor. Por isso que a gente já há 10 anos trabalha na formação de consultores. Muito bom. O mercado vai mudar e como que você vê, né? Porque a gente está não tem como falar da reforma tributária toda hora, né? Mas vamos falar mais um pouquinho, mais uma pergunta relacionada a esse assunto. Porque é evidente que muitos contadores não estão se preparando para isso, né? A gente sabe disso, eu sei também, porque eu falo com contadores direto e infelizmente não está está dando a importância que precisa para esse assunto tão importante que vai mudar tanta coisa. E provavelmente não vão fazer, né? Muitos não vão fazer o que precisa ser feito e muitas empresas vão sofrer algumas mudanças, vão sofrer a consequência, né? Sim. Por não antecipar algumas coisas. Como que você vê isso lá na frente, tanto para empresas, né? As empresas, o que vai acontecer? Você acha que o mercado vai mudar assim, de contabilidade? Você acha que os pequenos escritórios que não se prepararem podem correr risco de realmente fechar, né? De perder clientes para a concorrência? Como que você vê isso, essa mudança, talvez, de empresas mudando de escritório de contabilidade por não estar ali, amparadas com essa grande mudança? A gente já vê isso hoje, porque está tendo uma mudança no mindset do empresário, que quando ele vê a reforma e começa a entender um pouco dela, ele entende que é algo mais complexo, que não é o que a mídia vende, que é uma questão simples. Então, ele quer estar tranquilo de que quem está apoiando ele nesse processo tem conhecimento, tem autoridade. E às vezes, por falta de capacidade ou de estrutura, os escritórios menores têm dificuldade a atingir isso. Eu sei, porque a roça começou pequena lá, meu pai começou em casa, trabalhando em algumas coisas, então a gente teve um processo de evolução. Mas esse processo está muito mais rápido hoje. A exigência hoje é muito maior. A gente já tem um movimento no mercado de algumas empresas comprando escritórios que não estão conseguindo se adequar. Então, já tem um movimento muito grande de algumas empresas, alguns grandes players do mercado comprando escritórios menores ou até maiores que não estão se vendo prontos para passar por essa nova transformação, porque é uma transformação, a reforma tributária é uma grande transformação no mercado contábil, mas nem todos estão preparados. A grande maioria não está preparado e não conseguirá se preparar para isso. Uhum. Então, quem não se preparar para isso está fadado a correr o risco de não conseguir acompanhar essa evolução, perder clientes ou mesmo manter a sua estrutura. Eu entendo que é uma realidade que, na verdade, já vem acontecendo há um tempo por conta de outras mudanças, não só a questão da reforma tributária, mas a gente tem outros cenários e que os escritórios menores estão tendo dificuldade de acompanhar todo esse movimento. Alguns, inclusive, terceirizando a operação, deixando com empresas maiores, essas empresas que fazem a terceirização e cuidando só da consultoria com o cliente. Alguns movimentos de mercado já trabalham nesse sentido, né? Porque ele não está conseguindo acompanhar esse movimento de transformação aí, essa transformação digital, né? Hoje a gente tem também as contabilidades online, as contabilidades digital, que praticamente praticam preços irrisórios no mercado aí, basicamente utilizando. E tem público, né? Que é o cara que só quer a conformidade. É o que eu falo, tem o público, né? Quando a gente falou 2 perfis de empresa, o que é o parceiro de negócios e o que é a conformidade, estão procurando essas contabilidades mais baratas, e aí o pequeno não consegue concorrer também com essas contabilidades digitais. Então, ele tem um desafio muito maior pela frente aí. Sim. Provavelmente vai haver uma grande mudança de troca, né? Mudança de contabilidade mesmo, né? O escritório que faz contabilidade com uma empresa vai estar mudando para outro, porque tem um posicionamento melhor. Tal. Então, provavelmente, essa troca de contabilidade, as empresas vão trocar de contabilidade, vai acontecer
bastante isso daqui para frente. Muito. Né? Eu acredito que sim, que vai... A gente já está sentindo essa movimentação no mercado, a procura já tem aumentado, né? Principalmente, a gente teve a oportunidade de convidar alguns empresários, nossos clientes levaram alguns amigos empresários, e que quando chegaram lá tomaram um choque de realidade do que eles precisam. E, poxa, eu não tenho isso, eu não sequer meu contador sequer falou comigo sobre a reforma, sequer me falou, você precisa se preparar, não me perguntou se eu estou me preparando. Então, é um choque de realidade aí, e a reforma é um divisor de águas, literalmente. Então, contador, se você ser estratégico, né? Se você for estratégico dentro dessa grande mudança, com toda certeza você vai se destacar, captar novos clientes, preparar os seus clientes para que isso aconteça. Então, é uma grande oportunidade de mercado. Eu diria que é a maior oportunidade que o mercado contábil já teve. Eu diria que realmente é a tese do milhão do mercado contábil. Olha que legal. Muito bom. Você comentou de uma startup, inclusive, né, me disse anteriormente que que vai expor no CCAV. Sim, né, sim, são os patrocinadores do CCAV também. Que legal. Fala um pouquinho o que faz essa startup, para quem, qual que é o público, qual que é a dor que resolve, e com toda certeza, se você entrou, deve resolver alguma dor. Com certeza. Vamos lá. Bom, é a Uniconte. A Uniconte é uma startup que eu fundei em 2019. A partir de uma dor que eu tinha um problema muito grande com a questão de notas fiscais de serviços, retenções, principalmente as notas contratadas em outros municípios. O cliente não te manda a nota, ela tem impostos a serem retidos em alguns casos, você precisa analisar, e quando vem a nota, ela já vem depois que foi paga, muitas vezes pagando imposto indevido ou a maior, e aí está atrasado o imposto, e você manda a guia com o cliente ainda retorna para você, mas você me mandou o imposto, você tem que pagar a multa. Não, mas eu recebi a nota em atraso. Então, era uma dor do mercado. Eu fiquei por 3 anos procurando uma solução no mercado, tentando ver se encontrava uma solução, não encontrei. Entendi que era uma oportunidade. Na época, eu trabalhava, a minha função na Rossi estratégica era procurar novas tecnologias, e a gente trocava de ferramenta a cada 6 meses, trocava 3, 4 ferramentas. A gente chegou a ter mais de 28 ferramentas, além do software contábil no escritório, para todas as áreas. Então, e aí eu não encontrei essa. E aí eu entendi, é uma oportunidade. Aí eu fundei a Uniconte em 2019, a gente foi para o mercado em 2020. Foi um aprendizado muito grande, porque a Uniconte ela passou pelo processo de incubadora e aceleradora do Sebrae de São Paulo, Startup SP. Então eu diria que foi a melhor faculdade que eu fiz na minha vida, 1 ano de imersão dentro do universo de startups. Eu consegui entender métodos ágeis, coisas que eu repliquei para a Rossi. Metodologias ágeis, sprints, como funciona o mercado de tecnologia ali. E hoje a Uniconte ela é referência no mercado contábil como empresa na questão de gestão de notas fiscais de serviços tomados. A gente está ali hoje, não temos nenhuma, em 6 anos de empresa, não temos nada no Reclame Aqui, não tem uma reclamação. O mercado enxerga a gente muito com padrão de excelência, com a preocupação, e a gente tem lá a mesma coisa que eu prezo muito na Rossi. Quando eu tenho 2 sócios da área de tecnologia, o Thiago e o Lucas, que eu sempre falo para eles, quando a gente começou o projeto, eu falei, o grande ponto principal para a Uniconte dar certo é o suporte, porque o mercado contábil ele sofre muito com o suporte das empresas. 48 horas para ter um SLA de atendimento, e aí vem uma resposta vaga. Eu falei, então, se a gente tiver um suporte de qualidade, a gente vai se diferenciar. E hoje a gente é reconhecido por esse suporte. Mas é isso, é uma empresa de tecnologia que nasceu dentro da Rossi, ela foi desenvolvida dentro do... O time de tecnologia ficou o primeiro ano todo dentro da empresa para entender como é que era o cenário, como é que ela trabalhava, e hoje ela foca na gestão de notas fiscais de serviços tomados, que é a dor do Brasil. Hoje são mais de 1.000 prefeituras em que a gente faz todo dia essa captura. E aí a gente, além da captura, a gente cria uma inteligência fiscal para analisar os impostos que o usuário teria que ficar procurando por horas a legislação, a base legal, entender se retém ou não. A plataforma em 4, 5 segundos faz isso e automatiza outras tarefas que você tem relacionadas a isso. Também escrituração na prefeitura, integração com o software contábil. Então eu falo que a gente automatizou todos os processos manuais que o usuário fazia relacionados à gestão de notas fiscais, desde receber a nota, que ele não precisa mais, porque a gente busca na prefeitura, até ela estar escriturada corretamente dentro do software contábil. Olha só que legal. E tudo isso, né, que você está falando, tudo isso que você está trazendo todas essas informações aqui de tudo que você faz, né? Só foi possível porque você conseguiu sair da operação, né, Adi? Imagina se você estivesse ali na operação da contabilidade mesmo, você não teria nem tempo, né? Porque quem está na operação não consegue nem pensar numa nova possibilidade, né? Está ali, né, afogado em todos os processos, tudo que precisa fazer. E diante dessa sua,
né, dessa sua de conseguir sair da operação, você conseguiu ver essa oportunidade de negócio, conseguiu fazer essa imersão que você fez, que trouxe um grande conhecimento para aplicar até no seu negócio contábil, até na roça, né, para conseguir tocar essa startup, entre outros projetos que você faz, né, esses eventos que você faz, toda essa comunicação que você faz. Então, assim, expor esse negócio num evento, numa feira, que com toda certeza dá muito trabalho, a gente está se preparando aqui também para o CCAV. Então, tudo isso é porque você realmente conseguiu sair da operação para conseguir empreender, né, e gerar novos negócios, melhorar, inclusive, o que a roça já faz. Sim, eu acho que o velho ditado que é um dos que eu respeito muito, né? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro e para pensar, né, em novos projetos. Eu acho que assim, eu me vi muitos anos, como eu falei, o escritório começou pequeno, eu comecei em 94, era basicamente eu, meu pai e minha irmã no começo, então a gente fazia tudo, eu passei por todas as áreas, fui de office boy a passar por cada área do escritório, e aí a curiosidade de aprendendo das coisas que foi me trazendo o aprendizado, lógico, com as formações, com as capacitações também, né? Mas a decisão de sair do operacional, literalmente, eu digo porque assim, eu acho que é uma dica muito importante aqui, muitos empresários têm medo de fazer isso. Mas eu vou deixar o meu funcionário falar com o meu cliente, se ele for embora, ele leva o cliente. Mas o seu funcionário vai embora só se ele estiver insatisfeito. E quando ele fica insatisfeito? Quando você não investe nele, quando você não capacita ele, quando você não remunera bem ele, aí ele vai embora mesmo, né? E aí você centraliza a coisa, né? Eu brinco que se você não descentralizar, né, o Itaú hoje teria só uma agência, né? O Olavo Setúbal não teria construído esse patrimônio se tivesse medo de descentralizar. Então, hoje eu na Rossi tenho uma questão muito clara que todas as pessoas que entram lá, desde a entrada, eles já têm que ficar muito alinhados com a cultura, que ele tem que se formar um consultor, porque quando você define que a pessoa vai ser um consultor, você não põe mais um limite para ele. Quando você traz o cara como auxiliar, um assistente, e diz para ele que tem um coordenador para 8 analistas assistentes, você limita ele àquilo. Ele fala, cara, que perspectiva eu tenho? Agora, eu vou ser um consultor, eu vou poder atuar diretamente com os clientes, eu vou chegar um momento em que eu vou sair do operacional e vou ser extremamente estratégico, porque formar o consultor é porque a gente entende para onde o mercado está indo. Esse profissional que está comigo, eu tenho capacidade para ser consultor, porque ele não vai ter mais o papel operacional num dado momento. Isso vai encerrar o mercado fiscal, os profissionais da área tributária. Hoje você tem a faculdade para a área tributária. Ao final de 33, ao final da reforma tributária, todo esse processo vai estar dentro do sistema do governo, tudo muito autogerenciável. Então, esses profissionais não tem mais a complexidade. A reforma no final de 33 vai ser muito árdua até lá, mas no final a gente vai ter um modelo menos complexo. Então, esses profissionais vão se reinventar. A gente já está trazendo esses profissionais para atuarem junto com os profissionais do contábil, para se especializarem, para que eles sejam consultores no futuro com uma visão sistêmica. Ele não pode entender só da área dele, só do fiscal. Ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de folha de pagamento, ele tem que entender de gestão, ele tem que entender de indicadores, ele tem que entender de números financeiros para ele poder atuar com o cliente. Olha que legal. Que dica importantíssima, né? Preparar a equipe para ser consultores. E sem medo, né? Eu acho que esse é o principal. Eu ouço muito, mas como é que eu vou pôr o profissional lá na Rossi? Não, toda reunião com o cliente. Você tem um auxiliar e um analista que atende o cliente. Os dois vão para a reunião. Os dois participam. Porque vai ter uma informação que o cliente precisa que só aquele auxiliar sabe. Sim. E que ele sabe na profundidade, e o cliente quer uma resposta na hora. Uhum. Ele não quer que você, numa reunião, se coloque em dúvida, né? Aí você não mostra autoridade. Então, você tem que ter... E para aquele profissional, a gente explica para o cliente, esse profissional está sendo treinado, capacitado, para que em um momento ele possa assumir esse papel. Eu acho que no dia do evento eu comentei, aproveitei a oportunidade que a gente tinha 100 clientes lá, que cada vez mais, além de eu não estar mais na operação, cada vez mais eu participo de menos reuniões no escritório. E aí eu expliquei que, da mesma forma que meu pai fez comigo lá atrás, que ele saiu ali de ser o ator principal e eu deixar de ser coadjuvante e poder pensar. Hoje eu, de certa forma, estou me afastando. Até expliquei aos clientes. Hoje vocês veem eu participando de menos reuniões porque eu quero cada vez mais dar protagonismo para essas pessoas. A única forma das pessoas evoluírem e aprenderem é tendo a oportunidade de participar. Então, como é que eu formo um consultor se eu fico com receio dele ir para uma reunião? Não, ele vai acompanhado de alguém que vai supervisionar o trabalho dele até o momento que ele esteja seguro de fazer aquele trabalho sozinho. E ele precisa, não só para a evolução do meu negócio, para a evolução dele como profissional, porque ninguém fica no local se não estiver evoluindo profissionalmente.
Sim, exatamente. É um processo, né? É um processo. Não é simples, né? Tem muitas etapas. Sim. Muitos erros, muitas etapas, muitos erros, muitas dores. A gente já colheu bastante disso, mas aí quando a gente tem a oportunidade que nessa aqui de escutar um pouquinho, né? E aprender com os erros dos outros, é melhor do que a gente aprender com os nossos, né? Exatamente, né? Diante de tanta informação que nós temos, né, disponível para poder aprender e aplicar, né? Exemplos, né? Pô, você tá dando um exemplo que você acabou de falar, formar, né, as pessoas chaves em consultores vai fazer com que você consiga, você vai estar preparado para o futuro, que o futuro é a contabilidade consultiva, o futuro é né, você fazer consultoria para as empresas. Então você está preparando para o futuro, você está prestando um serviço melhor para os seus clientes, você vai conseguir se afastar para fazer outro tipo de trabalho. Então essa informação que você está passando é o caminho que quanto que um empresário contador erraria até entender que esse é o caminho, né? Sim. Então, realmente, são informações aí que valem muito, né? Muito legal, muito bom. Tem uma pergunta muito importante aqui, que com toda certeza vai agregar muito valor e não sei se você vai conseguir responder assim pontualmente. Eu acho que é uma pergunta meio difícil para responder pontualmente. Mas o contador empresário o pequeno contador empresário que quer estar como a Rossi está entre os 2% maiores escritórios do Brasil, o que ele precisa fazer primeiro? Por onde ele deve começar? Qual que é a característica que ele deve ter? Me fala um pouquinho. Como você vê isso, Adrian? É uma pergunta difícil. É uma pergunta bem Numa difícil. frase é difícil responder. Numa frase sim. Mas eu acho que assim, ele primeiro tem que estar, eu acho que aberto às mudanças. A gente está no cenário constante de mudanças, né? Mas eu diria que o ponto principal é ele ouvir mais o cliente, ouvir muito, né? E o que eu digo que a gente cometeu no passado, um erro muito grande, é que nós tentávamos resolver o nosso problema. Muitas vezes o contador está dentro de casa tentando resolver o problema dele. Como é que eu resolvo o meu problema? E exigindo do cliente muito para resolver o problema dele, por mais que seja um trabalho que você vai entregar para o cliente, e não parando e perguntando para o cliente como eu ajudo você a resolver o seu problema, como o que eu faço resolve o seu problema. Eu acho que esse é o ponto principal. A hora que o contador vira essa chavinha e começa primeiro, o que a gente preza muito, proximidade com o cliente, né? Com proximidade com o cliente, eu estou entendendo o momento dele, eu sei como ele está, e ele vai me falar, ele vai ter abertura para falar e confiar em mim. E quando ele confia em mim, ele diz qual é a dor dele. Como a gente falou aqui, os grandes negócios e as grandes oportunidades nascem a partir de solucionar uma dor. Então, agora que você começa a solucionar a dor, focar na dor do seu cliente e parar de esquecer um problema, parar de querer resolver o seu problema em relação ao que você faz com ele, focar na dor dele e ajudar esse cliente, naturalmente ele vai evoluir, ele vai falar de você, isso vai ter resultados relevantes. Então, acho que o primeiro ponto é esse, perder o medo de descentralizar, né? Esse negócio de ficar ali centralizando as coisas, delega, não mantenha as coisas debaixo só de você. Foi o que eu falei, uma pessoa só. Hoje eu consigo atender meus clientes que eu tô com 30. Quando eu tiver, e já estão reclamando que não sou eu que atendo. Já cria essa metodologia, que eles entendam que não é só você, que é uma empresa, você é uma empresa. Aquele negócio, né? Por trás do CNPJ tem que ter o CPF forte, né? Mas o cliente precisa entender que não é só você, que é uma estrutura, porque você vai crescer. Se você já está crescendo, cada vez mais vai ficar difícil você falar com o seu cliente. Seu cliente vai sentir falta disso, porque quando a gente é pequeno, a gente conversa com todos os clientes. Então, os clientes... quando comecei, eu trabalhei de office boy. Até o momento que eu evoluí, eu visitava todos os clientes. Aí os clientes começaram a falar, poxa, quando você vinha aqui, Adrian, você me explicava tudo. Porque eu tinha interesse, eu tinha curiosidade. Então, eu ia entregar um imposto, eu explicava para ele como é que funcionava. Hoje eu não tenho isso, vou estar mais difícil falar com você. Então, vai acontecer naturalmente essa cobrança, porque no começo você está ali presente, está ativo, quer entregar. Chega um momento que não dá mais. Então, já tem que ir criando essa consciência de não centralizar em você tudo, senão você vai sofrer bastante com isso. Legal. Você falou uma coisa muito importante que aplica assim todos os negócios, né, que a gente aplica aqui, que é realmente se importar e garantir e entregar, né, o que a gente promete, né?
não tem... assim, ó, não tem muito segredo. Se você realmente ajudar, né, aquela empresa, aquele negócio, né, aquela pessoa física, independente do negócio que você... tipo de serviço que você presta, se é para pessoa física, pessoa jurídica, mas se realmente você ajudar, né, com eficiência, aquilo que você presta a solucionar uma dor, ajudar, é muito difícil não dar certo, né? Lógico, vem todas outras necessidades por trás, vai precisar fazer gestão, aumentar a equipe, né, divulgar comunicação, etc., entre outras coisas, mas eu acho que o princípio está aí, né, em você se preocupar em prestar um bom serviço, identificar uma dor, prestar um bom serviço, fazer o que você promete, que não tem como dar errado, né? Entregar, né? Entrega tudo, né? Você cria uma expectativa ali muito grande, né? E aí você precisa entregar. Eu digo que esse é um processo que você sofre um pouco. A gente sempre conversa lá no escritório quando começa um cliente novo, um onboard, a gente fala, ó, eu preciso entender o seu negócio. Para entender o seu negócio, não é no primeiro mês. Eu não vou entender o teu negócio no primeiro mês porque eu tenho que ter a prática do dia a dia. Por mais que a gente comece a trabalhar um mês antes, identificando cenários, o dia a dia é diferente. É na hora que eu tô com a mão na massa que eu vou perceber. Então, teve um caso até muito legal de um cliente que convidou a gente para fazer um trabalho. Chegamos lá, ele não tinha um processo estruturado, era um grupo de empresas muito bagunçado, não tinha visibilidade dos números da empresa. E aí a gente montou um cenário em que a gente começou a estruturar na contabilidade para que ele replicasse no sistema dele para ele ter essa visibilidade. Só que foi assim, o primeiro mês foi um mês de investigação. O segundo mês a gente começou a entender os gargalos. No segundo mês, quando ele começou a entender os gargalos, ele cobrou, não, mas você me prometeu isso. Eu falei, calma, é um processo contínuo de evolução. Você tem ali, a gente tem 2, 3 meses. Mês que vem, a hora que eu estiver aqui, você me cobra de novo. Aí foi muito legal, quando chegou na outra reunião, acabou, eu falei, mas você não tinha que me cobrar alguma coisa? Ele falou, não, já aconteceu. Eu falei, porque tem um tempo de... A gente sempre fala que 3 meses é um tempo de maturidade para que eu consiga enxergar todas as peculiaridades, todos os detalhes que quem executa esteja conhecendo melhor a operação do negócio, para aí a gente olhar para a estratégia. Então, tem um tempo de aprendizado ali, tem um sofrimento nesse caminho aí também, mas a comunicação, como você comunica e deixar isso muito claro, também é fator preponderante. Sim. E tem um outro assunto aqui, uma outra pergunta que a gente não poderia deixar de fazer. Como você se prepara, né, adquire conhecimento diante né, para ter essas ideias, para ter essas... que você falou de técnicas aqui, de posicionamento de negócio mesmo, né? Que são importantes demais. Como que você... onde que vem essas inspirações ou esses direcionamentos? Você busca conhecimento onde? Eu tenho buscado muito em networking, tá? Eu acho que networking é fundamental. A educação como um todo está mudando, né? Hoje você tem alguns cursos, algumas plataformas de curso, como Startse, por exemplo, que eu gosto muito. Você faz alguns cursos ali de imersão de 2, 3 dias que te agregam 1 ano. Como eu falei, um ano de vivência dentro do ambiente de incubadora e aceleradora de Sebrae de São Paulo foi um aprendizado de décadas, de livros, histórias. Então, eu participo hoje do Grupo Master, né? Do Master do Contabilidade Consultiva do Pedro Neri, que é um grupo que reúne hoje mais de 200 dos maiores empresários do mercado contábil, em que a gente se reúne 3 vezes por mês, tem grupos ali, trabalhos, mentorias, em que a gente compartilha ideias, divulga o que a gente fazendo, o que está dando certo, o que está errado. Então, eu acho que o networking, principalmente no teu segmento ali, é muito importante hoje, mas eu gosto de ter uma visão mais ampla e de todo o cenário. Estudar é importante. Com a reforma tributária, eu já fiz 2 imersões com pessoas que estão diretamente atuando lá dentro do governo, junto, apoiando o governo no trabalho de estruturação. Então, é buscar a fonte ali técnica que você precisa daquela informação e do network. Eu acho que o network hoje é um papel preponderante. Então, cada segmento tem o seu grupo ali, master, seu grupo mastermind, de tudo. O grupo do master hoje me traz uma profundidade muito grande, conhecimento muito grande, uma troca muito grande. Você está com problema, você chama alguém aqui no WhatsApp, eu estou com esse problema, me ajuda. Ou você está lá na Bahia, eu preciso de um trabalho aqui, você me ajuda. Então, o networking. E, claro, nesse grupo é muito importante o empresário estar aberto. Ele saber que ele está indo ali para uma troca, né? O Pedro fala muito isso. Tem que compartilhar, tem que entregar para receber. Então, hoje eu vejo o networking principalmente como uma ferramenta que ajuda muito, não só no aprendizado, como na evolução, porque você já sabe o que deu certo, o que deu errado. Não que o que dá certo para um vai dar certo para o outro. A gente sempre fala isso. A gente
troca, compartilha. Tem coisa que funciona para mim, que não funciona para o outro. Tem coisa que funciona para o outro, não funciona para o outro, funciona para mim. Mas acho que a vivência ali, a experiência que esses grupos trazem é muito importante. Legal. Eu acredito demais também nesse tipo de grupo, né? De network. O network ele é importantíssimo. Eu também, né, estou presente aí bastante, né, com proprietários de agência, em grupos Sim. que trazem, né, esse network, porque é onde você entende ferramentas, processos, dúvidas, né? Facilita demais o caminho, né? Como você falou, não que tudo é aplicável, mas com toda certeza esse tipo de network vai fazer com que você... Algumas perguntas que ninguém consegue responder, você consegue tirar a resposta ali, né? De pessoas que estão vivendo o que você vive. Eu acho que o principal, pessoas que estão abertas a compartilhar isso, né? Porque na mesa ali são todos, em tese, concorrentes. Ao pé da letra, somos concorrentes. Mas são pessoas que estão dispostas ali a ajudar, que estão abertas entendem que é importante que todos evoluam, que o mercado é muito grande, muito amplo, tem mercado para todo mundo e que é muito mais importante você compartilhar do que você olhar só para si, né? Sim, muito importante. E além de você também passar a experiência, é uma troca, né, de experiências ali. Então, sim, uma troca muito grande. É uma troca muito grande. Então, muito legal. Jean, que prazer, que bom, que conversa produtiva, rica demais. Gostaria que todos os contadores escutassem esse podcast, porque tenho certeza que você trouxe aqui experiência, técnicas, né? Eu tenho uma pergunta muito boa aqui. Quanto tempo você se dedica hoje, de tudo que você faz, quanto tempo você se dedica hoje como contador? Eu diria que hoje é pontualmente, Thiago, muito pontualmente. É assim, eu gosto muito da proximidade com o cliente, então todo cliente que me procura, eu tenho o maior prazer em atendê-lo. É uma satisfação poder, como eu falei, para mim o evento, poder rever. A gente tem clientes de décadas lá, tem clientes com 20 anos, 30 anos em média, nossos clientes ficam mais de 10 anos conosco. Então, cria um vínculo ali, cria outras coisas. Sim. Então, sempre que o cliente me procura, eu escuto, atendo, mas eu estou muito nessa da oitiva. Eu ouço muito, fico ali, entendo o que ele precisa e aí passo para o time atuar. Eu hoje realmente trabalho muito... O tempo que eu gasto são as mentorias. Eu, toda semana me reúno com os times, converso com eles, escuto, pergunto se eles estão com alguma coisa. Sempre falo para eles, vocês não têm que me... Eu não vou vir aqui impor nada, eu não vou vir cobrar nada. O meu papel aqui é vir, passar um pouco da experiência, como é que eu vejo isso e como a partir disso vocês resolvem as coisas. A gente envolve muito o time hoje, né? A gente criou um modelo de gestão horizontal hoje em que algumas áreas já não tem coordenador, né? Eu já venho implantando isso há uns anos. Outro dia eu vi que a Google, que outras empresas estão fazendo isso, eliminando os gerentes por conta de uma coisa de comunicação, de proximidade. A gente, quando teve a pandemia, a gente dispensou a recepcionista falou, poxa, Jean, mas no meio da pandemia, quando todo mundo está home office, por quê? Porque era o jeito das pessoas falarem com o cliente. Porque ela criava uma barreira ali. Ela me atende, pede, vai passar para a pessoa, o cliente às vezes, não, eu quero isso, pedia para ela, ia passar para outra pessoa. Peraí, mas aí você não cria um elo com o cliente. Sim. Então, a gente fez esse trabalho. Hoje, as pessoas sabem que eles têm que falar com o cliente. Eu tenho uma máxima no escritório que eu falo que eu ainda vou fazer isso e as pessoas acham que é brincadeira. Que eu falo que o e-mail vai ser só para receber. A hora que você receber um e-mail, você tem que pegar o telefone e ligar. Isso é proximidade. Isso é falar com o cliente. Isso é ter o cliente perto de você. Então, eles estão em reunião comigo e falam assim, esse cliente, eu pedi isso, não me retornou, já estou tentando 2 dias com ele. Eu falo, e agora eu tenho que ligar, né? É isso aí. Agora você pega o telefone e liga, porque é o jeito de resolver. Claro, o cliente hoje gosta muito de falar pelo WhatsApp, mas a gente criou esse elo direto. E aí todo mundo fala, poxa, mas como é que você tira uma recepcionista? Tem escritório hoje que tem 2, 3 para atender por tudo. Eu falo, não, mas é o elo direto. Ele vai acostumar. Vai ser dolorido? Vai, mas ele vai acostumar. Ele vai saber o ramal direto da pessoa que atende ele. E se você fideliza o profissional, você não tem aquele problema de ficar trocando o tempo todo. Ele já criou um elo ali, criou um vínculo, e que não precisa ser com a Adjan. Não pode ser com a Adjan. Não pode ser com nenhum empresário contábil. A hora que você cria esse elo, amanhã ou depois acontece algo com você precisa se afastar por qualquer situação, a empresa para. Né? Aí é o que eu falo, não é empresa. A empresa que depende do sócio ali presente para continuar, ela não é empresa. Vamos criar uma outra definição aí, mas não é empresa. Excelente. Nossa, muito bom. O que eu quis dizer nessa pergunta é que, assim, né, como contador operacional,
você não deve atuar mais quase nada, né? Não. Porque toda essa visão estratégica que você tem é devido a tempo, né? Que você se dedica, né, para entender isso, né, entender, pô, então se eu não tiver recepcionista aqui, eu vou ligar, né, os clientes direto com essa pessoa que é mais importante, né? Essa visão que você teve, que você falou, né, do e-mail, se você está focado na operação, você não consegue ter essas, né? Você fica olhando e-mail. Se você está focado na operação, você fica olhando e-mail e cobrando. Não respondeu o e-mail. É isso que você vai fazer. Cara, muito bom. Quanto conhecimento, né, rico, quanta dica, como eu estava falando. Espero muito que que todos os contadores do Brasil escutem esse podcast para que possam acelerar o crescimento com todo esse conhecimento que você trouxe aqui. Tá? Então, que prazer. Muito grato por ter você aqui. Eu que agradeço, Thiago. Acho que a gente chega num momento da vida em que a gente fala o meu papel de mentor hoje no escritório é porque eu realmente quero deixar o que eu conheço. Para mim, conhecimento é o que a gente leva dessa vida, né? Eu acredito muito nisso, é conhecimento. Então, eu estou no momento em que eu quero compartilhar o máximo de conhecimento possível. Eu quero poder olhar daqui uns anos para trás e mesmo quem não esteja conosco, ver que aquela pessoa evoluiu. A gente teve há pouco tempo o caso de um profissional que estava de saída porque abriu o escritório dele. Então, para mim, e sair grato por tudo que eu aprendi, por ter incentivei, vai, cara. Você vai conseguir, você tem potencial. Então, poder ver a evolução das pessoas, independente se elas ficam com você ou não, né? Isso é o ciclo da vida. Hoje, acho que é o fator mais preponderante. Então, é um prazer, quando eu recebo um convite desse, poder compartilhar essa vivência minha aí de 30 anos de experiência, principalmente o que deu certo, o que deu errado, e ajudar quem está nesse caminho aí a trilhar um caminho mais tranquilo, menos sinuoso. Com toda certeza você está ajudando com essas informações, essas dicas que você nos passou aqui. Espero que você tenha gostado desse podcast e que esse conteúdo tenha te ajudado, como eu gostei, como nos ajuda aqui. E peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar por dentro de mais conteúdo como esse. Muito obrigado.